Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do DNA Educase. Meu nome é Mariana, tudo bem com você? Nós da equipe esperamos que sim. No vídeo de hoje, vamos dar início a um novo tema no canal, a microbiologia. Mas antes de entrarmos neste novo mundo, que tal relembrar um pouco do que já estudamos por aqui? Temos uma playlist completa de bioquímica que está cheia de conteúdos importantíssimos que você precisa conhecer. O link está na descrição desse vídeo. Pode ir lá que eu te espero, viu? Para começar nossos estudos, vamos entender primeiro o que é a microbiologia e o que ela estuda. A microbiologia é a ciência responsável pelo estudo dos micro-organismos, incluindo suas estruturas, seu funcionamento e as suas mais diversas atividades. É importante ressaltar que esse campo da biologia é muito abrangente e envolve diversas outras áreas de conhecimento. Podemos encontrar a microbiologia em diversos estudos e situações, como, por exemplo, no desenvolvimento de doenças, na indústria alimentícia e farmacêutica, na agricultura e na ecologia. Agora que você já sabe o que é a microbiologia e como ela é importante, que tal conhecermos mais sobre como esse campo da biologia começou? A história da microbiologia tem início no século XVII, em 1655, com um cientista inglês chamado Robert Hooke. Ele foi responsável pela primeira observação de células, feita em uma fina fatia de cortiça em um microscópio rudimentar. A partir dessa observação, Hooke dá início ao desenvolvimento da teoria celular, que afirma que todos os seres vivos são compostos por células. Apesar de ainda não serem exatamente estudos microbiológicos, foram os experimentos de Hooke que abriram caminho para a observação dos primeiros micro-organismos, em geral, bem menores do que as células observadas por ele. Alguns anos depois, Anton van Leeuwenhoek, um comerciante e cientista holandês, realizou a primeira observação de micro-organismos vivos na história, através de lentes de aumento em microscópios. Com isso, no período de 1673 a 1723, o cientista escreveu sobre o que chamava de animálculos, que posteriormente foram identificados como bactérias e protozoários. Com o reconhecimento das células e a observação dos micro-organismos, entramos agora em uma parte importante da linha do tempo da microbiologia, o conflito entre a teoria da biogênese e a abiogênese. Até a segunda metade do século XIX, muitos cientistas defendiam a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Eles acreditavam que a vida poderia surgir espontaneamente, a partir de uma matéria inanimada. Por exemplo, acreditava-se que moscas surgiam de estrume, sapos, cobras e ratos surgiam do solo úmido e que larvas surgiam de cadáveres em decomposição. A defesa da geração espontânea é vista desde o início da Grécia Antiga, quando o pensador Aristóteles afirmava que a vida era originada a partir da união entre matéria inanimada e um princípio ativo. Segundo essa teoria, por exemplo, sapos e cobras seriam resultado da união de lodo ao seu princípio ativo. Mais tarde, alguns cientistas tentaram provar a teoria da abiogênese através de experimentos. O primeiro deles foi Van Helmont, que ainda no século XII observou que ao unir uma camisa suada com germen de trigo, ratos apareciam. Com isso, o cientista constatou que o suor seria o princípio ativo capaz de originar ratos a partir da matéria inanimada. Já no século XVII, em 1688, o médico Francesco Redi participou deste conflito ao defender a teoria da biogênese, que consistia na geração da vida apenas a partir de outra vida pré-existente. Em seus experimentos, o cientista primeiramente colocou pedaços de carne em decomposição em frascos, alguns abertos e outros totalmente selados. Ao observar o aparecimento de larvas apenas nos frascos abertos, ele constatou que as larvas eram provenientes de moscas, as quais não poderiam pousar nas carnes dos frascos selados.
A conclusão de Francesco Redi foi criticada pelos cientistas defensores da geração espontânea, que alegavam que as carnes em frascos selados não tinham nenhum contato com o princípio ativo presente no ar, impossibilitando o surgimento das larvas. A fim de refutar isso, Redi repetiu o experimento, desta vez utilizando o gaze para tampar o frasco, de modo que a carne ainda estivesse em contato com o ar. Suas observações constataram que, mesmo nos frascos cobertos com gaze, não houve aparecimento de larvas. Assim, Francesco Redi é responsável por fortalecer a teoria da biogênese. De volta à abiogênese, o cientista John Needham, em 1745, realizou mais um experimento. Ele aqueceu um recipiente com um caldo nutritivo, tampou e observou, após o resfriamento, micro-organismos. A partir disso, constatou que micro-organismos surgiam espontaneamente no caldo. 20 anos mais tarde, o cientista Lázaro Spallanzani repetiu o experimento feito por John Needham com algumas mudanças, na tentativa de defender a biogênese. Ele tampou o recipiente com caldo nutritivo primeiro e só depois os aqueceu, aumentando o tempo dessa vez. Após não ter observado nenhum micro-organismo, Lázaro Spallanzani enfraqueceu a teoria da biogênese. Ainda assim, defensores da geração espontânea alegavam que os frascos fechados inviabilizavam o crescimento de micro-organismos ao restringir a concentração de oxigênio ali presente. O último experimento desse conflito entre teorias foi feito em 1861 por Louis Pasteur e serviu para comprovar a teoria da biogênese. A primeira etapa dos experimentos de Pasteur consistiu no aquecimento de frascos de gargalo curto que continham caldo de carne, alguns tampados e outros abertos. Após alguns dias, ele observou micro-organismos apenas nos frascos abertos, constatando que o que causava a contaminação da matéria não viva seriam os micróbios presentes no ar. Para reforçar seus resultados, Pasteur repetiu o aquecimento de calda de carne, mas desta vez em um frasco aberto, com um gargalo alongado e moldado em formato de S, como um pescoço de cisne. Mesmo após meses, não houve contaminação do caldo de carne. Quando o gargalo do frasco foi quebrado, foi observado o crescimento microbiano. Assim, Pasteur comprovou que o que contaminava o caldo seriam os micro-organismos presentes no ar, que ficavam retidos no gargalo do frasco. Desta forma, foi comprovada a teoria da biogênese. Paralelamente às descobertas da ciência com relação à origem da vida, a microbiologia conta com diversos outros cientistas marcantes. Em 1796, por exemplo, os estudos de Edward Jenner entraram para a história. O médico inglês foi responsável pelo primeiro processo de imunização, feito para a varíola. Na época, a doença matava inúmeras pessoas na Europa, e já se conheciam duas variantes, a varíola humana e a varíola bovina, que tinha sintomas mais brandos. Após observar que jovens que trabalhavam com bovinos, como as ordenhadeiras, não contraíam varíola, Jenner criou a hipótese de que o contato com a varíola bovina seria capaz de proteger o organismo contra a varíola humana. Para provar isso, Jenner contaminou o filho de uma ordenhadeira com o conteúdo da ferida de uma vaca com varíola bovina. O menino desenvolveu sintomas leves e nunca foi contaminado com a varíola humana. É importante ressaltar que naquela época não existiam todos os protocolos para testes de vacina que existem hoje. Agora, em 1864, voltamos a falar de Louis Pasteur, o cientista que refutou a teoria da geração espontânea poucos anos antes. Pasteur foi responsável pelo desenvolvimento da pasteurização, técnica utilizada até os dias de hoje para a produção alimentícia. A princípio, esse método foi utilizado para prevenir a deterioração de cervejas e vinhos, com um aquecimento leve que não alterava seu sabor. Com o aquecimento, pode-se eliminar o número de micro-organismos patogênicos de alimentos. Pouco depois, em 1876, a microbiologia avança ainda mais com o trabalho de Robert Koch.
Ele foi o cientista responsável por estudar micro-organismos como causadores de doenças. Para isso, formulou uma sequência de etapas experimentais capazes de relacionar micro-organismos a doenças específicas, que ficou conhecida como postulados de Koch. Outro personagem importante nessa história é Christian Graham, que em 1884 desenvolveu a técnica denominada coloração de Graham. Esse método consiste na coloração de bactérias que possibilita sua identificação no microscópio óptico e é utilizado até hoje com algumas modificações. Ele nos permite diferenciar bactérias gram-positivas de bactérias gram-negativas. Agora, aqui vai uma pergunta. Você já ouviu falar na placa de Petri? Ela é um instrumento usado em laboratórios para o cultivo de micro-organismos ou de células e foi criada em 1887 por Julius Richard Petri. Essa criação também é um grande marco na história. Já em 1928, a microbiologia conta com os estudos de Alexander Fleming. Em uma contaminação de meio de cultura, o médico e bacteriologista francês observou que o fungo contaminante parecia inibir o crescimento bacteriano. A partir desta observação, uma pesquisa liderada por Howard Florey e Ernest Boris Chain foi capaz de isolar um composto de ação bactericida proveniente do fungo observado por Fleming, pertencente ao gênero Penicillium. O isolamento deste composto resultou na descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico descoberto e utilizado. Para encerrar a nossa linha do tempo com chave de ouro, vamos conhecer dois cientistas importantíssimos, James Watson e Francis Crick. Em 1953, eles propuseram um modelo da estrutura de DNA que conhecemos hoje em dia, como também um modelo para sua replicação. O modelo final sugerido pelos dois cientistas conta com a contribuição do químico estadunidense Jerry Donohue. Segundo ele, a estrutura da base nitrogenada guanina, proposta pela literatura, era possível, mas que uma estrutura cetônica era a mais adequada. A sugestão de Donohue foi acatada por Watson e Crick e se encaixou perfeitamente no modelo. Dentro desta descoberta, é importante citarmos também a história da química britânica Rosalind Franklin. Ela já havia desenvolvido o estudo da descoberta da estrutura do DNA, mas James Watson e Francis Crick, juntamente ao cientista Maurice Wilkins, atravessaram seu progresso e tomaram a pesquisa para si. Deste modo, a contribuição de Rosalind para a descoberta não foi creditada e sua história só veio à tona anos depois. Quer saber um pouco sobre a estrutura do DNA proposta por esses cientistas? Então corre lá no vídeo de ácidos nucleicos para entender. O link tá na descrição. Depois de conhecer tantos cientistas incríveis, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Lembrando que o universo da microbiologia é enorme e novos avanços surgem o tempo todo. Então fica de olho no nosso canal e nas nossas redes sociais para não perder nada, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e seguir nossas redes sociais. O mapa mental da aula de hoje e algumas curiosidades a mais estarão nos nossos perfis das redes sociais, para você guardar e estudar quando quiser. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!